Olá, sejam então todos muito bem-vindos à nossa aula prática da aplicação da criolipólise. Então nós estamos aqui com a nossa paciente, a gente já fez a avaliação dela, fizemos a anamnese, então ela tem indicação para técnica, não tem nenhuma contraindicação. E aí visualizem que quando a gente fala da avaliação de palpação, é ter o entendimento de que tem uma prega adiposa aqui suficiente para o recebimento da técnica, né? Como nós falamos antes, para que tenha um total acomodamento. Se a indicação ou se a queixa dela fosse aqui na lateral, em que também pode ser aplicado na região flancar, dos dois lados. Se fosse queixa, né, do supra, façam a palpação para verificação se na região não vai vir somente pele ou se não é uma flacidez de pele, né? Então, identificado, avaliado aqui a queixa, a gente vai posicionar corretamente a paciente na maca. Acomodada a paciente, então, verifiquem que se a gente faz o pregueamento com a mão agora, a prega parece bem menor, né, do que antes, então nunca se faz a avaliação com a paciente deitada, sempre com a paciente em pé. Então, já foi feita, né, o correto posicionamento. E aí, nós vamos, então, iniciar a higienização e após o correto posicionamento da malha, da manta, que precisa ser adequadamente colocada sobre o tecido. Então, lembrem que eu falei na aula teórica sobre a manta, que tem uma espécie de gel anticongelante, né? Então, nós vamos abrir essa manta. E todo o gel a gente não retira, não dispersa, tá? Então, o gel ele é todo colocado sobre o tecido, né? Para que a gente consiga aproveitar. Abram a manta, coloquem sobre o tecido, e aí vocês vão visualizar aqui que a gente vai fazer uma aplicação infraumbilical. Então, essa manta, ela precisa ter um espaço, porque depois, quando a gente colocar o aplicador, vai sugar, né? Vai fazer o vácuo. Cuidem para remover todas as bolhas que possivelmente tenham ficado, tá? Então, deixem o tecido bem em contato com a manta, com o gel. Caso tenha gel dentro aqui do envelope, a gente faz o despendimento e aplica sobre a região, né? Então, a gente não joga fora esse conteúdo. Descartamos aqui. E aí, a gente vai, então, agora iniciar a aplicação do manípulo da alça de tratamento. Retirem as bolhas, vão espalhando certinho. Algumas malhas, elas trazem, algumas mantas, elas trazem um outro pedacinho e que pode ser colocado na região umbilical, quando a região, né, quando o manípulo for adentrar ou for fazer o sugamento, o vácuo do tecido ali na região de cicatriz umbilical. Vou só trocar aqui para não sujar o equipamento, né, porque o gel ali fica todo. E aí a gente vai fazer aqui então a escolha dos parâmetros. Então a gente vai iniciar com o tempo. Lembrem que a gente pode trabalhar até 60 minutos. E aqui no caso a gente vai fazer a criolipólise convencional. Então o vácuo máximo. E depois a gente vai diminuir esse vácuo. Então, a gente inicia com um vácuo um pouquinho maior e depois a gente diminui. Cuidem para posicionar adequadamente. Deixem com que a malha fique mais retinho possível para que não fique dobra. E perguntem para a paciente como está o feedback, né? Então, se está tranquilo, tudo ok. A paciente pode refletir, tô com desconforto, tá estranho. Então, cuidem que esse vácuo aqui, ele é um pouco incômodo, né? Não é algo totalmente assim que a paciente não vai sentir nada, ok? Ela vai sentir
um pouquinho de desconforto, mas não pode ser uma dor excessiva. Colocado o manípulo, ó, bem acoplado, feito a prega, a gente diminui o percentual de vácuo, ok? Então a gente vai agora diminuir o vácuo, porque a prega já foi feita, eu não preciso de excesso de vácuo. Lembrem o que eu falei, esse equipamento aqui que nós estamos utilizando, ele não é transparente, então eu não consigo visualizar o tecido aqui dentro. Se vocês colocam um vácuo excessivo, o tecido vai encostar aqui, e aí após a finalização, daqui 30, 50, 60 minutos, de acordo com o que vocês elencaram, esse tecido pode estar lesionado. Então bastante cuidado, bastante atenção em relação a isso. Manípulo colocado no infraumbilical, manta ok, vejam que a manta ela não falta, né? Ela sempre vai ficar assim em excesso. E vocês sempre peçam para que o paciente, se necessário for, né, diga o feedback, está sentindo algum desconforto excessivo ou algo parecido. Aqui, vocês podem acompanhar, né, se a gente visualiza no equipamento, o tempo já está correndo, a temperatura está em menos 5 graus. Então, lembrem que a gente falou lá na prática, na aula teórica, aliás, que a gente varia entre menos 5 até menos 15, e na prática clínica o ideal é menos 8, trabalha-se sobre menos 8. Alguns equipamentos permitem a escolha específica da temperatura, outros, eles trabalham de acordo com a necessidade. Então, esse é um equipamento que ele adequa a temperatura, a pressão colocada e ao tamanho do tecido que está ali dentro. Então, sempre fiquem avaliando. Digamos que vocês escolheram um tempo de 60 minutos. Não saiam da sala, não deixem o paciente sozinho, né? Então, ele é uma técnica que não é extremamente confortável. O paciente pode ter alguma dúvida, pode ter algum mal-estar. Então, fiquem sempre junto, fiquem perto, né? Fiquem acompanhando esse paciente pelo tempo indicado da técnica. Sempre acompanhem aqui no equipamento o que está acontecendo. Então, nesse caso, nós elencamos somente o manípulo 1, nós não estamos trabalhando com 2 manípulos. A temperatura aqui está agora até menos 8, está indo a menos 8. E o tempo ocorrendo. Sente menos pressão agora do que no início? Então, vejam que ela refere que sente menos pressão, porque a gente já diminuiu do que a gente tinha elencado antes. E se a gente tentar, ó, manipular aqui, eu não consigo. Então, eu tenho um vácuo acontecendo, não é excessivo, é dentro do necessário, e a técnica vai ficar acontecendo aqui nela, então, pelo período de 30 minutos, se for o caso, de 40 ou de até 60. No caso da nossa paciente, a gente elencou o infraumbilical, porque era onde ela tinha um maior acúmulo de adiposidade localizada. Se o paciente de vocês tiver indicação para fazer a região flancar, vocês podem realizar simultaneamente, ao mesmo tempo as duas regiões. Tranquilo? Lembrem quando a gente falou, né, na parte teórica das indicações e das contraindicações. Então, mesmo que a gente utilize a manta com o gel anticongelante, se o paciente tem uma contraindicação de pele, lesão, problema de coagulação, não é indicado. O gel, ele não vai daqui um pouco dar conta desse processo, porque esse gel, essa manta, ela vai proteger epiderme e derme, para que esse tecido, né, o tecido epitelial, não seja lesionado, porque o objetivo é lesionar os adipócitos que estão na camada adiposa, tá? Então, esse é o objetivo. Lembram do que a gente falou, da paniculopatia fria, da inflamação localizada. Depois disso, eu tenho a ativação das caspases, né? Da caspase 3, caspase 8. Tenho a ativação da apoptose. E aí, lembrem do ciclo que nós falamos na aula teórica. Após a aplicação, quando a gente retirar esse manípulo, não vai estar acontecendo ainda nada nesse adipócito. Ele ainda não vai estar sofrendo lipólise, nem necrose, nem apoptose. Esse processo vai ser iniciado através dos processos de inflamação que vão se iniciar amanhã e podem perdurar por até 72 horas. E
depois sim a gente vai ter a iniciação da sinalização celular. Então, daqui, né, 14º dia até o 30º, a inflamação cessa, a fagocitose continua acontecendo. Digamos que daqui 30 dias eu reavalie a minha paciente e eu veja que ainda precisa de uma nova aplicação. Aí vocês vão avaliar e escolher, né, fazer uma nova aplicação daqui no mínimo, a gente não faz antes de 30 dias, então eu opto por escolher pelo menos 60 a 90 dias de intervalo de uma nova aplicação na mesma região. Como eu falei para vocês na teoria, feito aqui hoje, nessa região, eu não posso aplicar nessa mesma região antes de 30 dias, mas no supraumbilical poderia. Na região flancar, amanhã poderia fazer, ou até mesmo hoje. Existem estudos que falam, né, diversas regiões sendo aplicadas ao mesmo tempo. Sempre avaliem o risco-benefício em relação da técnica, né, com a atuação aí da técnica na prática aí com o paciente. Acompanhem sempre o equipamento, o tempo está correndo, a temperatura está em -9 e nós temos um vácuo adequado, um vácuo baixo, né? Sem causar lesão ao tecido. Alguns profissionais optam por colocar o paciente quase, né, sentado, extremamente em L, né? Numa angulação bem maior. Aliás, bem menor, para fazer a prega tecidual. Então, cuidem, o paciente ele não deve estar totalmente ereto, a nossa maca não está, ela não está totalmente reta, mas não tão sentado, para não forçar a penetração de um tecido aí que não seja necessário. Então, ela fica acomodada, mas sem, né, o acúmulo aí. Alguns outros equipamentos têm um copo maior, esse copo é um pouquinho menor, alguns outros têm um copo maior e por vezes a gente precisa acomodar até uma toalhinha ou um travesseiro para que a manopla não caia sobre o tecido e não fique puxando a pele. Essa vocês conseguem ver que ela fica bem acopladinha, tá tudo certo e a aplicação acontece normalmente. Pessoal, quando a gente fala da associação de técnicas, sempre pensem o seguinte, algumas técnicas elas, né, vão ter o objetivo de potencialização dos efeitos. Alguns profissionais têm optado por, após a aplicação da criolipólise, entrar com outras técnicas. Sempre pensem qual é o objetivo, realmente precisa potencializar os resultados? Então, se vocês têm um entendimento de que em até 120 dias a gente vai ter a redução dessa região dos adipócitos, teoricamente não se precisa fazer nada, mas é preciso que isso seja muito bem explicado para o paciente, que ele esteja consciente de que não é amanhã que essa gordura vai reduzir, que esse processo da criolipólise é um processo mais lento, ele é um processo a médio prazo. Então, muitas vezes os profissionais acabam optando por associar outras técnicas para que o paciente possa visualizar um efeito ou uma melhora mais rápida. Então, se vocês querem trabalhar, a criolipólise é um recurso, né, efetivo, só que com um tempo de ação um pouquinho maior, então os efeitos demoram um pouquinho mais para aparecer. O paciente estando ciente disso, né, para não ficar naquela sensação de que, nossa, fiz a técnica e não deu resultado, não estou tendo melhora. Então, expliquem antes da técnica para o paciente, como que funciona, por que vocês elencaram essa técnica como sendo melhor conduta para ele. E se preciso for, podem ser associadas outras técnicas, mas lembrem que não é uma regra. Não necessariamente precisa logo após aqui aplicar outro recurso. E outra coisa que vocês precisam lembrar é a inflamação. Cuidado com a inflamação excessiva, com a lesão descontrolada. Então aqui, eu não tenho uma ação efetiva no adipócito, mas amanhã o meu tecido vai começar a gerar uma inflamação. Se eu aplicar um outro recurso que gera inflamação, que tamanho vai ter essa lesão, né? Então sempre cuidem a associação de recursos em uma mesma região em específico. Se a gente acompanha aqui no equipamento, o tempo já está correndo e o equipamento varia aqui entre -9 e -10.
Esse equipamento não nos permite escolher, né, a temperatura, ele gradua a temperatura de acordo com o vácuo e aí a gente consegue ir graduando isso. Tranquilo? Cuidem sempre ao escolher os equipamentos, porque alguns vão trabalhar em miligramas de mercúrio, outros em kPa, então sempre visualizem o manual de instruções do equipamento de vocês, a escolha correta, né, para que vocês consigam parametrizar de uma forma adequada. Lembrem que nós falamos da técnica de contraste. Se fosse a opção para esse equipamento, nós teríamos um aquecimento, né, por um tempo X, então 10 minutos aquecendo a uma temperatura de 10 graus, por exemplo. Aliás, 10 minutos, né, aquecendo por temperaturas maiores, então alguns equipamentos chegam aí a 30, 40 graus. Congelamento, então resfriamento, né, do tecido por 30, 40 minutos a uma temperatura negativa e depois um novo aquecimento. Lembram que a gente comentou sobre isso lá na aula teórica, que é a técnica de contraste. A técnica de placas não teria esse copo, nós teríamos a placa já, né, logo após aqui embaixo a parte de plástico do equipamento e essa placa teria que ser acoplada com a fita ou com uma faixa para que ela não escorregasse, né, porque ela fica somente sobre. Então uma das diferenças é que aqui no vácuo, se vocês movimentarem, ela não vai soltar a prega. Na técnica de placas, se vocês movimentarem, a placa desliza, porque eu não tenho vácuo acontecendo, eu não tenho vácuo agindo aqui nesse tecido. Os pacientes, né, logo quando a gente for fazer a remoção do manípulo, nós vamos trabalhar então na massagem de reperfusão, que é ela que vai potencializar os efeitos dessa criolipólise, né? Trabalhando em todos os efeitos que a gente falou já da reperfusão, da hipóxia que está acontecendo agora. Então, o que eu tenho agindo no meu tecido? Resfriamento a menos 9 graus e está acontecendo uma hipóxia. Está acontecendo vasoconstrição e nessa região que está em contato com a placa resfriadora, eu tenho uma hipóxia, uma diminuição da circulação, da oxigenação do tecido. Tirando, né, quando a gente for finalizar, quando o tempo finalizar, a gente vai retirar a manopla e vocês vão ver que a gente vai ter no tecido que a gente chama do efeito picolé. A gente não libera o paciente para ir para casa com aquele efeito picolé. A gente vai fazer uma massagem de reperfusão para potencializar os efeitos e para fazer com que a oxigenação volte mais rápido ainda para o tecido, aumentando os efeitos que a gente falou, né, de volta da oxigenação, estímulo da inflamação, formação de radicais livres, para que aconteça então a ativação das caspases e do efeito de apoptose. Vocês vão visualizar depois, pessoal, que a gente não faz uma massagem vigorosa, não é uma massagem modeladora, os movimentos precisam ser leves e sutis, porque a paciente vai ter desconforto, né? Pensem que esse tecido ficou aqui 60 minutos sendo congelado a menos 9, menos 10 graus. Então a gente precisa ter esse cuidado, ter esse carinho com o paciente, então vão com cuidado, desfaçam o efeito picolé, né? E aí depois a gente faz a higienização da área e aí sim a liberação do paciente. Cuidem, porque alguns pacientes, por estarem nesse posicionamento, né, por muito tempo, ou às vezes por levantar depois muito rápido, e até pela ação do equipamento, eles podem referir náusea, desconforto, pressão baixa. Então acompanhem o paciente de vocês, vejam se está tudo bem, se ele está referindo alguma coisa. Alguns pacientes ficam ansiosos ou têm medo da técnica, né, por ser a primeira vez que estão recebendo, então acabam gerando uma ansiedade, isso pode se descontrolar e gerar um mal-estar. Então fiquem sempre acompanhando, deixem o paciente tranquilo quanto a isso, né, passem segurança, o conhecimento que vocês têm na técnica e vai dar tudo certo. Fiquem sempre disponíveis caso o paciente precise fazer algum questionamento, alguma pergunta. Então vocês ficam por aqui, associar outros procedimentos, então, né, agora a gente está num período de maior calor, então é até ótimo, até bom receber a técnica, fica gostoso porque está geladinho,
Mas quando é no alto do inverno, né, no sul a gente tem um inverno mais vigoroso, às vezes fica até um pouco desconfortável. Então vocês viram que aqui ela tá com a roupa adequada e eu até não cobri com o cobertor, né, não enchi de coberta, de manta. No inverno a gente faz diferente, a gente vai cobrir o paciente na parte de cima, cobrir as pernas, né, pode ter até uma manta de aquecimento ou enfim um colchão de aquecimento na maca para manter mais aquecido, porque o paciente já tem uma região sobre uma temperatura negativa para que ele não fique com frio no corpo todo e não fique com desconforto. Além disso, a gente tem o paciente aqui paradinho, né, por 30, 50, 60 minutos. Então isso começa a dar um pouquinho de desconforto. Cuidem para que vocês acomodem eles de forma adequada. Acompanhem sempre o equipamento, visualizem se está tudo certo. O tempo corre aqui. Pressão mínima de vácuo, temperatura entre -9 e -10 graus. Se vocês acompanharem aqui no segundo, nós não temos nada, ó, e a gente não consegue aumentar ele porque ele não está trabalhando, né? Ele não fez vácuo porque eu não coloquei. Aqui, a gente trabalha na paciente com a pressão, então, com o vácuo. Então, nesse aqui a gente consegue, ó, fazer o aumento ou a diminuição. Sentiu diferença? Então a gente tem aumento ou diminuição, tá tranquilo, tá bem menos do que aquele vácuo que a gente colocou no início. Então não é o mesmo desconforto, né? Se vocês perguntarem para ela, ou enfim, quando eu pergunto, ela referiu antes, né? O vácuo não é o mesmo do início. Então sempre isso, vácuo maior para fazer a prega, depois a gente diminui o vácuo para que seja o mínimo possível e não cause um excessivo puxamento do tecido e uma lesão que pode estar acontecendo ali. Chegando próximo do fim, então, né? Acompanhem sempre o paciente. O tempo já está quase finalizando. A temperatura aqui tá ok, o vácuo também tá tranquilo. E aí vocês vão... depois da técnica também é importante sempre acompanhar o paciente num feedback, né, dele. Então mandar uma mensagem se está tudo bem, se está tudo ok, se está tudo certo, né? Se esse paciente está sentindo alguma coisa. Explicar que hoje, amanhã, pode ser que ele tenha um pouquinho de desconforto na área em decorrência da aplicação, e isso é normal. Um pouquinho de vermelhidão, de rubor é normal, até por causa do congelamento, né? Na verdade, esse rubor não é do sinal de inflamação, e sim da diminuição da temperatura.
Finalizado o tempo, então, né, a máquina desligou, o tempo findou, e aí se vocês tentarem puxar, não vai vir. Então, a gente precisa tirar o vácuo aqui, preciso tirar esse vácuo que foi criado para que eu consiga tirar a manopla, tirar o manípulo, tá? Se vocês puxarem direto, vocês não conseguem tirar e aí machuca, né, ou pode gerar lesão, enfim, desconforto no paciente. Retiro a manta e aí vocês vão notar aqui o efeito picolé que a gente fala, tá? Então a indicação dela foi um tempo um pouquinho menor em decorrência da camada adiposa, né, que ela apresentou, e aqui ela tem agora o efeito picolé que a gente fala. O que é o cuidado? A gente não chega com toda a pressão da mão e larga aqui porque ela tá sentindo um pouco de desconforto agora, que é normal. Então vocês vão vir com a mão e vão gerar uma massagem leve, né? Peçam para que o paciente avise você se estiver doendo, se tiver desconforto. E aí, no tocar o tecido, vocês vão ver que a pele tem uma temperatura muito diminuída em comparação com a região secundária, né? Com a região de periferia lateralizado ali. Então, vocês vão realizando movimentos leves, suaves, até que a temperatura aqui do tecido retorne o máximo, né, o mais parecido com a região. Então, movimentações leves. Lembrem que não é massagem modeladora, ó. A gente vai fazendo, o desconforto começa a diminuir, sim. O toque começa a ficar menos doloroso, tá? E aí vocês vão sentindo também que a pele já não apresenta mais tanta sensação de resfriamento, né? Tanta sensação de congelamento. Cuidem, ó, que ao retirar a gente não teve efeito chupão, a gente não teve efeito de vácuo excessivo, né? Então a gente não tem uma marca excessiva, a gente não tem lesão nenhuma, bolha, nem queimadura. Então cuidem sempre para ir massageando com cuidado, fazendo com que a oxigenação retorne. E aí aqui eu estou potencializando o efeito de reperfusão. Então, ao invés de eu deixar a minha paciente ir para casa com aquela pele extremamente resfriada, eu acelero o processo de oxigenação do tecido e aumento aquela inflamação que a gente falava, né? Em relação com a ativação da caspase e da liberação de radicais livres, de espécies reativas de oxigênio. Lembrem que aqui não está acontecendo nada ainda nos adipócitos, eu não estou tendo apoptose, né? Eu estou tendo o início de um processo, então amanhã essa região vai iniciar a inflamação e aí é nessa região aqui que eu vou ter a diminuição da camada adiposa, não é no supraumbilical, não é na região flancar, é na região de acometimento. Cuidem quando vocês tiverem necessidade de aplicar sobre a região da cicatriz umbilical, tá? Então, utilizem a manta corretamente. Lembrem que a cicatriz umbilical, né, tem que ter um cuidado aí para não gerar uma lesão. Tranquilo? Se porventura, né, vocês estiverem fazendo muito forte, peçam para o paciente falar, ó, tá desconfortável, tá me doendo, enfim, e aí vocês adequem o peso da mão de vocês. Aqui a gente já tem, né, eu vou relatar para vocês que eu já sinto quase a temperatura normalizada. Aqui ainda tem, ó, um pouquinho a região mais fria. Então a gente trabalha. Se vocês deixam, né, o tempo de 50, 55, 60 minutos, fica o efeito picolé bem mais acentuado, como a gente viu nas imagens.
tá? Então, a massagem vai iniciar mais leve ainda, vai perdurar por um pouquinho mais de tempo, porque quanto maior o efeito picolé, mais, né, o desconforto vai acontecer por parte da paciente. Finalizado, então vejam que o tecido não apresenta, claro, ainda apresenta um pouquinho de coloração alterada, mas não apresenta bolhas, queimaduras, né, e nada do gênero. Daqui a paciente vai ter a pele higienizada, vai finalizar o procedimento e a gente vai depois acompanhar ela com o feedback, né, do pós, amanhã, depois como que tá acontecendo. Se necessário for, daqui 30 dias, no mínimo, essa técnica pode ser aplicada novamente nessa mesma região. Finalizamos então a nossa aula da aplicação da técnica de criolipólise e alguns artigos vão ficar anexados para que vocês possam fazer leituras complementares, né, e aumentar ainda mais o conhecimento aí, o esclarecimento de alguma dúvida que porventura tenha ficado.